Você já ouviu alguém te falar que é mais barato aplicar gesso liso em vez de rebocar uma parede diretamente no bloco? Garanto que você já deve ter ouvido isso de muita gente. Então, nesse vídeo a gente vai tratar especificamente desse assunto e eu vou aí tirar algumas dúvidas de uma galera que está perguntando se é realmente mais barato, se compensa aplicar o gesso liso em vez de rebocar. Muitas dúvidas também sobre na hora de fixar um armário, um simples quadro ou um suporte de uma TV, o que a gente deve fazer, já que a espessura do gesso é bem fininha em relação ao do reboco. Então é esses assuntos que a gente vai tratar nesse vídeo e eu quero que você fique comigo até o final, que tá show de bola o vídeo hoje. E antes de iniciar esse conteúdo, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like para fortalecer a nossa parceria. E se ficar alguma dúvida nesse vídeo que você ainda tenha, deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecer para você. Vamos lá, ó, que tá show hoje. Bom, pessoal, para você que está construindo, para você que está reformando a sua casa, salão, comercial, apartamento, enfim, você sempre sabe que é bom a gente economizar dinheiro, seja ele na decoração, no piso, na pintura. É sempre legal a gente tá dando aquela economizada. Mas a gente sabe que muitas vezes é muito perigoso você querer economizar em certos tipos de materiais para ter alguns resultados ali de início e depois lá na frente, na hora que você estiver finalizando a sua obra, você precisar de algum tipo de produto e naquela economia que você fez lá no início ele vai te trazer um pouquinho mais de custo lá na frente. Então o gesso realmente ele é sim mais barato do que você rebocar uma parede, do que você preparar uma parede rebocada, depois você vir com a massa corrida e em seguida você fazer o trabalho de pintura. Geralmente quando a gente aplica o gesso liso diretamente num bloco, seja ele baiano, seja o famoso bloco baiano, que é aquele bloco vermelho, aquele bloco à vista, aquele bloco de cimento, quando a gente aplica diretamente em cima da lajota ou em cima diretamente de um isopor, né, conforme a laje está aí com a superfície parecida, a gente sabe que é mais barato, né? O gesso ele já vai te dar uma superfície praticamente acabada, praticamente lisa, então você só vai entrar realmente com a pintura depois do gesso. Porém, existem alguns detalhes aí que a gente precisa se atentar para você que quer aplicar o gesso liso diretamente no bloco. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui bem claro que a galera tem dúvida aí. Na hora que você vai fazer a fixação de um suporte de uma TV em uma parede que você aplicou o gesso liso diretamente no bloco, como que a gente faz? Já que a superfície do gesso ela é bem fininha, então na hora que você vai colocar a bucha lá para segurar, buchinha de 6, 8 para segurar o suporte da sua TV, ele vai pegar basicamente o bloco é oco, aonde que vai te dar essa firmeza ali para segurar a sua televisão com aquele suporte. Então vai aí uma dica muito legal, muito interessante que já vou te dar para você aproveitar aí ao máximo na hora que você for aplicar o gesso liso. Procure já determinar o local onde você vai colocar a sua televisão, tá? Mede lá certinho na sua sala, exatamente o local onde ela vai ficar e justamente aonde for pegar o suporte da televisão, onde você vai fazer a furação depois para colocar as buchas lá para fazer a fixação do suporte, o que você faz? Você já determinou, riscou, mediu certo, então você vai quebrar esse bloco baiano ou bloco à vista, vai encher ele de massa, deixar ele bem calafetado mesmo de massa de cimento com areia e aí pode aplicar o gesso liso tranquilamente em cima. Por quê? Por que eu tô te dando essa dica? Que na hora que você for fixar o suporte da televisão, você vai colocar a bucha exatamente onde tem massa, onde é uma superfície maciça, não vai pegar a superfície oca do bloco. Então essa já é uma primeira dica que eu tô te dando para você que quer aproveitar ao máximo aí, aplicar o gesso liso diretamente no bloco, tá? Tem alguns cuidados também que a gente precisa tomar para quem quer aplicar o gesso liso no bloco, tá? Você precisa, é praticamente uma exigência você fazer isso, rebocar a sua parede pelo lado externo da sua casa, tá bom? Então não é só você aplicar o gesso liso por dentro e já ter uma superfície acabada e esquecer o lado de fora, tá bom? Você precisa rebocar essa parede, precisa tratar ela com algum tipo de pintura impermeável para a chuva bater, sol, chuva e não deixar a infiltração, a água com o tempo passar para a parte interna da sua casa, tá bom? Então você precisa rebocar antes de aplicar o seu gesso liso por dentro. Por que eu te falo isso? O gesso ele não é totalmente resistente à água, ele segura um pouco, não vou mentir para você, o gesso ele vai segurar um pouco, porém a gente sabe que aquele famoso e velho ditado, a água mole em pedra dura
tanto bate até que fura. Então, de tanto o seu gesso ficar molhando, de tanto ter aquela umidade, aquela infiltração que você não tira, uma hora ele vai começar a destacar e vai cair. Isso é óbvio. Então ele não vai durar para sempre aí com essa infiltração. Então procure sempre antes rebocar a sua parede. Se for laje, você vai aplicar o gesso liso diretamente na laje, no isopor ou na lajota. Procure primeiro fazer um telhado em cima dessa laje, impermeabilizar ela para a gente poder isolar o lado externo dessa superfície, e aí sim você aproveitar ao máximo o gesso por dentro, economizando aí o reboco na hora de fazer a sua superfície lisa aí, tá bom? Outra coisa que a gente deve levar em conta também, que muita gente esquece, inclusive o profissional que vai prestar o serviço para você do gesso, ele esquece de te avisar isso. O gesso, galera, ele não tira imperfeição da parede, ele não tira tortura. Não adianta o seu pedreiro levantar uma parede fora de prumo, fora de régua e você querer fazer milagre com o gesso, porque não vai dar certo, tá bom? O gesso ele é feito para dar acabamento, ele é praticamente uma massa corrida, só que um pouquinho mais espesso, tá? Então você não pense que o gesso liso ele vai te dar aí fazer milagre na sua parede, que ele não vai fazer. Então procure sempre na hora de fazer o levantamento dessas suas paredes, a laje na hora do enchimento, chega pro pedreiro, fala assim, ó, eu preciso que essa parede esteja 100% no prumo e na régua. Não adianta estar só no prumo, tem que estar na régua também. Tem que encostar a régua na parede e tem que estar bem alinhada. Aí sim você vai ter o máximo de aproveitamento na hora de aplicar o gesso liso. Vai ficar um gesso liso perfeito na hora de você, na hora do gesseiro fazer a aplicação. Essa é outra dica que eu já te dou logo aqui também, que você chegue no seu pedreiro e já fale para ele, ó, na hora que você levantar essa parede, deixa ela na régua e no prumo 100% para mim. Que teoricamente vamos levar em consideração que deveria ser feito isso já sem antes a pessoa saber se vai passar gesso ou não. Deveria estar no prumo e na régua aí, sem nem ter que avisar ninguém de fazer isso, tá? Para você que quer uma parede resistente, uma parede boa, uma parede que tenha aí uma espessura maior, uma parede que tenha resistência, uma parede que você vai de repente colocar revestimento, alguma coisa assim, aí sim, nesse caso você vai ter que rebocar a sua parede. De repente, se for uma parede de banheiro, eu não aconselho você a aplicar o gesso liso diretamente, você precisa rebocar, tá bom? Então, quando o assunto é resistência, aí sim você vai para o lado do reboco primeiro, tratar essa parede com reboco para depois você aplicar o gesso liso, tá bom? Então, o gesso liso ele tem isso também, ele não é tão resistente igual o reboco. Tá bom? Um simples prego, um simples móvel que você bate, ele já chega a arranhar, chega a destacar aquelas quininhas, quebrar aquelas quininhas que a gente tem na quina de parede. Então ele não é 100% igual um reboco. O reboco você pode bater, esbarrar alguma coisa que só vai simplesmente marcar. O gesso não, ele já tem disso. Você encostou um móvel, bateu alguma coisa na quina, ele já vai arranhar, já vai destacar a quininha aí, tá bom? Então essa é uma outra dica que você precisa levar em consideração também na hora de decidir que tipo de superfície, que tipo de resistência que você quer na sua parede. Outro detalhe também interessante, galera, é o seguinte, quando você optar por escolher aplicar o gesso liso na sua parede, perceba que se sua parede for aquele bloco à vista, aquele bloco de cimento, ele vai consumir bem menos gesso do que aquela parede que for aquele bloco baiano, aquele bloco vermelhão lá que a gente está acostumado a ver. Geralmente o que é mais comum da gente ver nas construções, principalmente em residências, a parte térrea da sua casa, das residências, a galera costuma subir primeiro com aqueles blocos de cimento, porque está vindo do chão, então o bloco de cimento, aquele bloco à vista é um pouquinho melhor, dá um pouquinho mais de resistência do que o bloco baiano. E aí no segundo andar, né, onde fica geralmente quarto, área de lazer, essas coisas, a galera gosta de fazer com o bloco baianão, aquele bloco vermelho lá. Então, quando você for aplicar o gesso liso, aonde você tiver bloco de cimento à vista, ele vai consumir bem menos do que o bloco baianão. Isso também você deve levar em consideração, você deve saber disso daí. Porém, o gesseiro, a empresa que for te prestar esse serviço de aplicação de gesso liso, você já vai notar de cara que o orçamento que é feito para você do bloco baiano, ele vai ser um pouquinho mais caro do que o orçamento que é feito em relação ao bloco à vista, tá bom? Justamente por causa dessa economia na hora de aplicar entre um produto e outro. E também, lógico, o bloco baianão ele vai exigir um pouquinho mais aí do profissional na hora da aplicação para deixar uma parede melhor, mais perfeita, justamente por causa da quantidade de ondulação que o bloco baiano tem em relação ao bloco à vista, o bloco de cimento, tá?
Agora uma pergunta que é muito comum da galera fazer aí, que a gente vê muito nos nossos vídeos, no nosso dia a dia, nas nossas obras aí. A galera fala que gesso ele não pode ver água, ele é muito fraco, ele é uma porcaria, isso e aquilo, a gente ouve muito, tá? Não é só o gesso, tá, galera? O reboco também. Se você tem uma parede rebocada e tem uma infiltração, tem uma umidade na sua laje, tem algo similar a isso, não é só o gesso que vai aparentar que está estragando, o reboco também. Nada principalmente no nosso setor de construção civil, é resistente à água, tá bom? Então, se tem algum foco lá, você precisa correr para eliminar ele. Tá bom? Então esquece isso, esse mito que a galera fala que o gesso não pode ver água. Isso é um mito, tá? Não é só o gesso. Você sabe que qualquer tipo de parede, teto, a área que você tem na sua casa que tem infiltração, com o tempo vai dar problema. Não é só no gesso não. Então isso é um mito, tá? Eu já queria deixar claro isso daqui, que o gesso ele não é assim tão frágil como a galera pensa, tá bom? Então esse é um mito e vamos deixar isso bem claro aqui pra gente poder prosseguir aí, te ajudar a escolher, a optar pelo gesso na hora de você fazer a aplicação. Existem também, galera, tipos de aplicação de gesso, tá? Não é só a gente às vezes fala aqui, às vezes você pensa que é só um tipo de aplicação que tem. A gente tem aquele convencional, que é feita aquela massa, e você vai aplicando diretamente o gesso na parede. Só que tem um outro que é feito na régua, vai feito aquelas mestras, é feito todo um enchimento com máquina e aí vem o gesseiro lá fazendo o preenchimento, depois vem passando a régua, tipo exatamente como um reboco. Então, nesse caso, nesse tipo de aplicação do gesso, ele é bem mais grosso, ele é bem mais espesso, tá? Ele vai te dar aí uma parede muito mais grossa, você fazendo o gesso na régua, tá bom? E vai te dar uma resistência maior. Então, existem dois tipos de aplicação de gesso liso. O convencional, que é diretamente em cima da superfície, e o na régua, que é feita as mestras, é feito todo um processo, é muito comum utilizar a máquina para fazer esse preenchimento com gesso na régua, que vai consumir muito mais material do que o gesso aplicado diretamente no bloco. E lógico e obviamente que o gesso na régua ele é muito mais caro, praticamente aí 2 vezes mais do que o gesso convencional que é aplicado diretamente no bloco. E depois de você ouvir aqui essas dúvidas que a gente esclareceu, essas dicas que a gente te deu aqui, se ficou alguma dúvida para você, deixa aí nos comentários que a gente pode estar te ajudando, pode estar te esclarecendo aí. Espero que essas dicas, esses mitos que a gente tirou aqui te ajude aí a decidir para você optar se vai rebocar ou se vai aplicar diretamente o gesso liso. Eu gosto muito, tá? Sou fã do gesso, eu passei antigamente quando eu trabalhava ainda aplicando gesso liso, eu gostava muito, é um produto, é um material muito bom de se trabalhar, suja bastante, a gente sabe que gesseiro quando principalmente aplica o gesso liso ele se suja muito, mas é um trabalho, é um produto que fica muito lindo depois de acabado, bem feito, é um produto maravilhoso assim, eu particularmente gosto muito e espero que esse vídeo te ajude aí a decidir, a escolher exatamente o produto que você quer, se é o gesso liso aplicado diretamente no bloco ou se você vai rebocar antes, tá bom? Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like se você curtiu esse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, um forte abraço a todos!